Olá, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o lucro presumido. É uma das formas de tributação do lucro, certo? O lucro presumido, pessoal, é a forma de tributação simplificada do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. As pessoas jurídicas que são autorizadas a optar pelo lucro presumido, quais são? São as pessoas jurídicas cuja a receita bruta total do ano calendário anterior tenha sido até 78 milhões, ou 6,5 milhões multiplicado pelo número de meses de atividade da empresa, certo? Estando dentro dessas condições, a empresa pode sim optar pelo lucro presumido como regime de tributação dela, ok? Caso a empresa esteja abrindo agora, uma empresa nova, acabou de abrir o CNPJ, ela pode optar pelo lucro presumido? Pode sim. Como é que é feita essa escolha? Né? Essa escolha, pessoal, é feita com base no primeiro DARF que ela vai pagar, certo? Ela vai pagar o DARF com os códigos do imposto de renda e da contribuição social com os códigos do lucro presumido. Com isso, vai determinar que o ano todo, né, a partir daquele período, a empresa é lucro presumido, certo? Mas há casos também em que a empresa não pode optar pelo lucro presumido, como, por exemplo, quando ela é obrigada a ser lucro real. Mas quando é que ela é obrigada a ser lucro real? É o caso de empresas como instituições financeiras, certo? Mas há também outros casos que eu vou citar agora. Empresas que não podem optar pelo lucro presumido, como eu falei anteriormente, são as que são obrigadas a ser lucro real, são as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, constituída como sociedade de propósito específica, são as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de construção, incorporação, compra e venda de imóveis. São também as pessoas jurídicas resultantes de evento de incorporação ou fusão, ainda que qualquer incorporada ou fusionada fizesse jus ao referido regime antes da ocorrência do evento, não se lhes aplicando. E o disposto na linha D não se aplica no caso em que a incorporadora estivesse submetida ao Programa de Recuperação Fiscal, que é o REFIS, antes do evento de incorporação, certo? Uma exceção dessa última opção: durante o período em que estiverem submetidas ao REFIS, as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real, exceto as instituições financeiras, poderão optar pelo lucro real, sim. Ok? Eu vou falar agora um pouquinho sobre a receita total. O que determina a receita total de uma empresa? Como eu falei anteriormente, né? Se a empresa já está aberta, para ela ser optante, tem que ter um limite de 78 milhões no ano anterior. E o que determina essa soma, esse valor? A receita total é o somatório da receita bruta mensal, dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e em mercado de balcão organizado, dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, das demais receitas e ganhos de capital, das parcelas de receitas auferidas nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que exercerem o valor já apropriado na escrituração da empresa, e dos juros sobre o capital próprio, que não tenham sido contabilizados ainda como receita, certo? Então, a soma desses valores é o que determina a receita total da pessoa jurídica. E o que é a receita bruta? Foi a primeira opção que eu falei do somatório da receita total. A receita bruta, pessoal, é o produto da venda de bens, certo? No caso da empresa de comércio,
no caso da indústria, né? É a venda dos bens que ela produziu ou que ela revendeu. É o preço da prestação de serviços em geral, no caso das empresas prestadoras de serviços. É o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso 1 ao 3. As receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso 1 ao 3º, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Pessoal, uma informação importante, uma observação legal sobre esse assunto. O cálculo das empresas do lucro presumido é um pouco parecido com o cálculo das empresas do Simples Nacional. Mas por quê? Porque o Simples Nacional é calculado com base na receita dela, independente do que ela comprou, certo? Independente das despesas. Assim, acontece da mesma forma no lucro presumido. O lucro presumido é calculado com base nas suas receitas de venda ou de prestação de serviço, certo? Então, é essa a grande semelhança entre o lucro presumido e entre o Simples Nacional. Sobre o cálculo do lucro presumido, as alíquotas de presunção e as alíquotas dos impostos, a gente vai falar em um próximo vídeo. A apuração do imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro serão determinados por períodos de apuração trimestral. Porque o imposto de renda e a contribuição social são impostos trimestrais, impostos federais trimestrais, certo? O encerramento do trimestre é feito em qual período? São nas datas 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. E o pagamento dos impostos apurados nessas datas vai ser no último dia útil do mês subsequente, certo? No caso do primeiro trimestre, que encerra dia 31 de março, o pagamento será devido para 30 de abril, certo? Já entrando na parte do cálculo dos impostos, como é que é feito o cálculo dos impostos no lucro presumido? A base de cálculo do imposto sobre a receita e do adicional em cada trimestre vai ser determinada por meio da aplicação de percentuais. Percentuais esses que dependem da atividade da empresa. Por exemplo, o percentual de presunção da empresa de comércio é um, da empresa de serviço já é outro percentual. Pessoal, como o próprio nome do regime tributário diz, lucro presumido, é porque a Receita ela presume o lucro desse tipo de empresa, certo? Então, com base nessa presunção, ela determina alíquotas de presunção do lucro, que aí, como eu falei anteriormente, depende de cada atividade. Então, aqui no próprio material, cita as alíquotas de presunção do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido em vários casos, certo? Como vocês veem aí no material. Revenda de combustíveis, né? É 1,60% de presunção do IRPJ e 12% da contribuição social. Venda de mercadorias ou produtos, que a maioria, vamos dizer assim, que é o caso mais comum, né? Visto em escritórios. Venda de mercadorias ou produtos. A alíquota de presunção do imposto de renda pessoa jurídica, 8%. A alíquota de presunção da contribuição social sobre o lucro líquido, 12%. Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é a alíquota de presunção dos serviços, né? Serviços há vários casos.
mas na grande maioria dos casos, as alíquotas de presunção de serviço é 32%, tanto para o IRPJ como para a contribuição social. Com base nessas alíquotas, o valor do faturamento foi X, né? Calcula primeiro a alíquota de presunção e depois as alíquotas dos impostos, certo? Pessoal, após apurada a alíquota de presunção sobre o valor do faturamento, tanto do IR como da contribuição social, vamos aplicar as outras alíquotas, que são efetivamente as alíquotas dos impostos. A alíquota do imposto de renda é 15% e a alíquota da contribuição social é 9%. E, como eu falei, essas alíquotas serão calculadas depois do cálculo da alíquota de presunção, certo? Eu tenho aqui um exemplo que está bem prático, bem nítido para mostrar para vocês, certo? Depois a gente vai mostrar no nosso sistema, que é um exemplo bem prático mesmo para vocês conhecerem a situação. E vale ressaltar, o imposto de renda, além desses 15%, tem o adicional, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, o adicional de 10% do imposto de renda. O que é esse adicional? O adicional é calculado quando o lucro presumido exceder o valor de R$20 mil no mês, certo? Então, se a gente falar de trimestre, né, o adicional seria 60 mil. O adicional do imposto de renda é o valor que exceder o valor resultante da multiplicação de 20 mil por mês. No caso do trimestre, né, seria 60 mil. Então, quando a gente apurar o lucro presumido no trimestre, se ele der mais de 60 mil, vai ser calculado o adicional do imposto de renda em cima da diferença, retirando os 60 mil, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático dessa situação geral do imposto de renda. Vamos lá. Exemplo. A empresa optante pelo lucro presumido obteve a receita de R$1 milhão referente a prestações de serviço, certo? Como é que é feito o cálculo do imposto de renda pessoa jurídica nesse caso aqui? Total de receitas com prestação de serviço, R$1 milhão. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? É a receita, R$1 milhão, vezes a presunção do lucro, que é 32% no caso dos serviços, né? Então, fica 320 mil, certo? Então, 320 mil, pessoal, é a base de cálculo do imposto de renda, certo? Calculando a alíquota de presunção de 32%. Em cima dos 320 mil, a gente vai calcular o imposto de renda, que, como eu falei anteriormente, é 15%. Né? Então, 320 mil vezes os 15% fica o total do imposto de renda de R$48 mil, certo? Então, como eu falei agora há pouco, tem a questão do adicional do imposto de renda. Esse adicional, acho que eu não falei, ele só é calculado em cima do imposto de renda, certo? Não tem adicional em cima da contribuição social. Então, vamos lá. O imposto de renda deu o valor total de 48 mil. Base de cálculo do adicional do imposto de renda. A gente pega os 320 mil que foi a base de cálculo do imposto de renda, retira 60 mil né? 60 mil por quê? 20 mil vezes 3, 60 mil no trimestre. Então, 320 menos 60 mil
A base de cálculo do adicional do imposto de renda é 260 mil. E aí a gente calcula os 10% de adicional, que fica um valor total de R$26 mil. Então vamos lá, o imposto de renda deu um total de R$48 mil, mais 26 mil do adicional do imposto de renda. Então essa empresa prestadora de serviço que faturou R$1 milhão no trimestre vai pagar quanto de imposto de renda à pessoa jurídica? R$74 mil, certo? Agora eu vou mostrar esse mesmo exemplo para o cálculo da contribuição social, que vai ser bem mais simples. O total da receita, R$1 milhão. Calcular a alíquota de presunção, que é 32%, que nesse caso desse serviço é a mesma alíquota de presunção do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, a base de cálculo vai ser 320 mil. A alíquota da contribuição social é 9%. Então, a gente pega a base de cálculo, calcula os 9%, 320 mil vezes 9% dá R$28.800. É esse o valor que essa empresa vai pagar de contribuição social. Então, vamos lá recapitulando. A empresa de serviço faturou R$1 milhão no trimestre, vai pagar um valor total de imposto de renda de 74 mil e de contribuição social 28.800, certo? Esse é um resumo geral do cálculo do lucro presumido.